Olá, pessoal. Espero que todas e todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de horas extras. Antes de iniciar a explanação específica, conforme proposta que vocês têm aí na tela, eu gostaria de chamar a atenção para, para as possibilidades que o empregador tem, depois da reforma trabalhista, para não pagar horas extras, porque ele pode compensar sobre a jornada com as inúmeras formas de banco de horas que foram estabelecidas pela reforma trabalhista. Então, outrora havia no Instituto das Horas Extras uma ampla utilização, porque o empregador muitas vezes exige trabalho além dos limites, né, além do padrão, como queiram, e tinha que pagar. Hoje não mais, ele pode compensar essa sobrejornada, o excesso de horas de um dia, em outro dia de trabalho. Sobre o tema da compensação, da flexibilização e dos motivos de extrapolação de jornada, nós temos vídeo aqui no canal. eh, Indico a vocês a análise. Também peço que desde o início dê um joinha aí para nós, por favor, é importante. Deixe seu comentário, indique esse vídeo para os seus colegas. Muito bem. eh, Horas extras, basicamente, elas são compostas de 2 fatores: a hora normal mais um adicional. Também temos vídeos aqui no canal sobre o pagamento de adicionais. Então, basicamente, há outras formas, mas nós temos hora normal acrescida de um adicional constitucional de no mínimo 50% sobre esse valor da hora normal. Então, só há que se falar em horas extras quando há essa composição, hora normal mais adicional. Quando não há pagamento, eu tenho chamado essa prática de exigência de sobrejornada, para aplicar a distinção com a hora extra, que para mim é somente o resultado de hora normal mais adicional de 50%, portanto, exigindo-se pagamento. Mas você vai ver, na doutrina, na jurisprudência principalmente, a expressão usada noutro sentido. É de compensação de horas extras no banco de horas. Eu não vejo assim. Então vamos restringir a análise aqui ao momento em que há trabalho para além do limite contratual ou legal, pagamento dessa hora, mais um adicional de, no mínimo, 50%. Feitas essas ressalvas iniciais, feitos os pedidos de apoio ao canal, vamos ao que nos pertine e o que está preparado para hoje. Primeiramente, efeitos da hora extra paga, integração à remuneração. Aqui no canal você tem também vídeos que tratam da distinção entre remuneração e salário, como é que se calcula remuneração, como é que se calcula salário, e eu indico a vocês. Aqui apenas no que concerne às horas extras. Repito, hora extra pressupõe pagamento. Eu só vou tratar de horas extras quando o patrão, por milagre, hoje, né, por milagre, resolver pagar ao invés de facilmente compensar no banco de horas. Então, milagrosamente, o patrão pagou hora normal mais adicional. Súmula 264 do TST. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial, o que eu chamo de remuneração, parêntese aqui, e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Então é o que eu disse no começo. Para mim, na minha teorização, só vamos falar de horas extras quando houver pagamento da hora normal
mais pagamento de adicional. E o que o TST está fixando aqui é que as parcelas de natureza remuneratória, que o TST chama de salarial, também vão entrar na base de cálculo para efeito de posterior implementação do valor adicional. Especificamente com relação ao 13º, também na mesma lógica da súmula 264. A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei 4090 de 62. Então, o que isso quer dizer? Quando eu vou calcular o 13º, eu tenho que colocar na conta as horas extras pagas. Então, imagine que você fez 200 horas extras no ano. O valor médio mensal dessas horas extras será pago a título de acréscimo no 13º salário. Eu não vou entrar aqui muito no mérito das contas, pessoal, porque eu tenho certa dificuldade em fazê-lo com vídeo gravado. Eu preciso, nesses casos, usar o quadro. E aqui, como os meus recursos tecnológicos são reduzidos, mas você tem aí nos manuais, nos cursos de direito do trabalho, em tutoriais também para como fazer essa conta. Eu estou dando aqui a fórmula, explicando naquilo que me permite a tecnologia aqui adotada, mas fica faltando o quadro, né, da sala de aula para a gente fazer a conta. Mas ok. Então, quando eu vou pagar 13º, o valor do 13º contemplará a integração das horas extras na remuneração. Idem para a FGTS, súmula 63. A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. Aqui está simples. FGTS ele é calculado e depositado à base de 8% da remuneração. Então, se o trabalhador recebe horas extras no mês, o valor das horas extras integra a remuneração e, portanto, incide como base de cálculo nos 8% do FGTS. O Supremo Tribunal Federal reafirma isso na sua súmula 593. Incide o percentual do FGTS sobre a parcela da remuneração correspondente às horas extraordinárias de trabalho. Então, no mesmo sentido, também o STF. Repouso semanal remunerado, vídeo aqui também no canal sobre isso. Lá eu especifico essa análise aqui, mas de qualquer modo. Súmula 172, computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Isso aqui também me incomoda muito, né? Falar em horas extras habituais. Eu tenho críticas relacionadas a isso em vídeos, em textos. Não vou aqui repetir. Vou só trabalhar a súmula. Forma de calcular repouso semanal remunerado. A forma e as fórmulas estão na Lei 605 de 1949. Então, vocês têm um vídeo aqui no canal sobre repouso semanal remunerado, sobre a Lei 605 de 1949. Indico a vocês a análise. De qualquer modo, quando eu vou calcular o valor do repouso, eu tenho que considerar também o pagamento das horas extras e não as horas compensadas. Então é isso. Por que é que o patrão, podendo, e ele pode hoje, depois da reforma, tudo, por que é que o patrão, podendo, não paga a hora extra? Porque além de pagar a hora normal, mais 50%, ele paga o que a gente chama na prática de reflexos. Em 13º, em FGTS, em férias, em repouso semanal remunerado. Então ela tem um valor para além da hora normal mais adicional, que é o valor que nós chamamos habitualmente de reflexos. Então, para ele, empregador, hoje a vida está muito mais simples e barata. Ele não paga nem a hora normal, muito menos o adicional, compensando o acréscimo de hora num dia
com a correspondente diminuição em outro dia, nos termos que a lei permite para banco de horas. Então, quando ele paga mesmo, né? Paga além da hora normal mais 50%, a, os reflexos ou incidência em outras parcelas de natureza remuneratória. Muito bem. Alguns trabalhadores no Brasil não têm direito ao limite de duração do trabalho semanal, não têm direito ao limite de jornada. Eu não vou aqui também insistir na inconstitucionalidade do artigo 62 da CLT, porque me parece hoje, por enquanto, perda do nosso precioso tempo. Vou abrir a CLT aqui. Vamos somente aplicar a regra. Eu defendo a inconstitucionalidade do artigo 62 por não recepção em 1988 em artigos, livros. Eu não vou aqui tomar o tempo de vocês com relação a essa tese. Vamos aplicar o 62 conforme CLT. Então, não tem direito à duração do trabalho prevista na CLT, ou seja, pode trabalhar ilimitadamente, 24 horas por dia, 6 dias por semana, o trabalhador que se encontra nos seguintes casos. Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, se o empregador não consegue, por ser impossível, limitar jornada, controlar a atividade, controlar início, término, pausas, porque não existe tecnologia para isso, por exemplo, essa pessoa não tem duração do trabalho por impossibilidade técnica de controle, por incompatibilidade da técnica com o controle. Dado o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, GPS, celular, rádio, me parece inaplicável na imensa parte do território nacional o inciso 1. De qualquer modo, se o patrão prova que é impossível saber onde está o empregado, porque a tecnologia não existe no local, ele não precisa, então, pagar por trabalho além do tempo, aquém do tempo ordinário, porque nesse caso não vai haver tempo ordinário. Vejam, a regra é muito clara ao dizer ser incompatível o controle com a fixação de horário, em razão da atividade externa. Não é que o empregador não quis fazer o controle, não teve dinheiro para comprar os equipamentos de controle, não é isso. É que não tem jeito mesmo, é incompatível. Se existe tecnologia e o patrão não quis comprar, problema é dele, não se aplica o 62.1. Acompanhem aí na CLT de vocês, né, gente, para facilitar a compreensão. 62.2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para o efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Então, há aqui um primeiro requisito subjetivo, que é ser o trabalhador, de fato, não só no nome, exercente de cargo de gerência, direção, chefia. A lógica é que, por ser o gestor, aquele que exerce o poder e aquele que exerce a subordinação, ele não estaria alcançado pelo controle de horário, porque ele não estaria alcançado pelo controle dele próprio. Essa é a lógica. Então, subjetivamente, ele tem que ter gestão, direção, chefia. Não basta o nome de gerente, tem que exercer cargo de gestão. Aspecto subjetivo.
E há um aspecto objetivo importante no parágrafo único do 62. 2. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Como é que nós podemos ler isso na prática? Duas situações. Primeira, o sujeito tem cargo de confiança previsto em plano de cargos e salários. Então, neste caso, ele tem o salário do normal e ele tem que receber uma gratificação de função que será no mínimo de 40% do seu salário normal. E aí nós estamos falando, então, de plano de cargos e salários objetivamente estabelecido, com os valores bem delineados. Não é essa, entretanto, a situação da imensa maioria dos gerentes, diretores e chefes. Não tem plano de cargos e salários, não tem gratificação de função. Como é que a gente resolve? A minha interpretação é que esse gerente tem que receber pelo menos 40% a mais do que ganha o seu subordinado de maior salário. Então, se eu não tenho gratificação de função, se eu não tenho salário do cargo de confiança, se nada disso está regulamentado por escrito pelo empregador, e essa é a maioria, né, dos casos, então esse gerente tem que receber pelo menos 40% a mais do que recebe o seu subordinado de maior salário. Essa é uma indicação minha, não necessariamente é o da doutrina majoritária, né? Não é a percepção da doutrina majoritária. Esses dois incisos nós já trabalhamos com eles desde sempre, não nos trazem maiores divergências, né? Foi salvado aqui o parágrafo único, que traz um elemento complicador na análise, mas ok, já há jurisprudência, doutrina, esses termos. Acontece que a reforma trabalhista fixou um inciso 3, mal escrito, mal redigido, pouco técnico, e depois foi alterado esse inciso 3 pela Lei 14.442 de 2022. Hoje a regra é a seguinte: os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Bom, aqui o legislador inovou ao fixar uma relação direta entre duração do trabalho e modo de pagamento de salário. Então é necessário que nós façamos uma breve análise de temas de remuneração e salário para entender isso aqui. De qualquer modo, nós temos vídeo aqui no canal sobre remuneração e salário. Quais são as possibilidades de pagamento de salário? Por unidade de produção, por unidade de tarefa, ambos citados no inciso 3, e por unidade de tempo, que é a maior parte. Então, normalmente o salário é pago por unidade de tempo. Eu fixo uma unidade de tempo e atribuo a ela um valor em reais. Por exemplo, R$ 1.800 por mês. A unidade de tempo é o mês e o valor em reais é 1.800. Ou R$ 20 por dia, ou R$ 900 por quinzena, ou R$ 600 por semana. Eu fixo uma unidade de tempo e atribuo a ela um valor em reais. Então, o que o legislador de 2022 corrigiu? Ora, se eu conto tempo para pagar salário do teletrabalhador, obviamente, eu tenho que contar tempo para tudo. Então, se o teletrabalhador recebe salário por unidade de tempo, hora, dia, semana, quinzena ou mês, esse teletrabalhador tem o seu trabalho, a sua jornada, limitada a 8 horas. Esse teletrabalhador tem sua semana de trabalho limitada a 44 horas. Portanto, se o teletrabalhador é mensalista, horista,
Se o teletrabalhador recebe salário por unidade de tempo, então ele tem limite de jornada. Muito bem. Não terão limite de jornada aqueles teletrabalhadores que não recebem salário por unidade de tempo. São os que recebem por produção, são os que recebem por tarefa. Gente, não procurem lógica onde não tem, tá? Não procurem justiça na reforma trabalhista. Aqui é uma escolha para desonerar o empregador. Só isso. Porque ter como limitar a jornada do teletrabalhador é uma obviedade. Talvez o teletrabalhador seja o trabalhador mais controlado nos seus tempos de serviço. Porque o controle é informatizado, muito claro. Então, não é para ter lógica, é para ter vontade do legislador em dar vantagem ao capital. Então, vamos lá. Teletrabalhador contratado para produzir imagens de vídeo para que sejam lançadas na internet. Teletrabalhador que recebe por post publicado no Instagram. Teletrabalhador que recebe por site construído. Então, ele só recebe de acordo com o que produz. Neste caso, ele pode produzir 24 horas por dia, 6 dias por semana, mesmo sendo empregado. Já disse que não vou voltar ao tema da inconstitucionalidade, mas se isso está em conformidade com a Constituição, eu não sei mais o que é Constituição. Então, são essas as situações em que o trabalhador externo, gerente, teletrabalhador, não tem direito ao limite de sua duração do trabalho, e aí ele pode trabalhar 24 horas por dia, 6 dias por semana, mesmo sendo empregado seletista. Sigamos. Algumas especificidades que são vistas aqui e também na aula sobre, ou nas aulas sobre remuneração e salário, e são as seguintes, algumas especificidades da hora extra paga. Né? Lembrando aqui, mais uma vez, hora extra paga. Inicialmente, a situação da supressão, súmula 291, e aqui uma situação interessante. Eu não vou criticar a súmula, porque ela é mais vantajosa ao trabalhador, mas e nem as regras que suportam a súmula, mas não tem muito sentido não. Vamos lá. Súmula 291. Horas extras, habitualidade, que já tem um problema que me afeta tecnicamente, né? Eu não sei até hoje, tem 25 anos que eu estudo isso, até hoje eu não consegui como é que a gente tem horas extras habituais. Como é que o extraordinário pode ser habitual, hein, gente? A prática eu sei, estou cansado de saber a prática das horas extras habituais. Eu só não consigo entender cientificamente, ou mesmo no léxico, né, mesmo na linguagem, como é que o extraordinário pode ser habitual até hoje, né? Mas o TST consegue. Vamos lá. Consegue porque ele não segue a Constituição. Vamos lá. Horas extras, habitualidade, supressão e indenização. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares dos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Vejam que na prática, gente, no cotidiano, durante o contrato, essa indenização não vai ser paga. Ela vai ser paga lá na Justiça do Trabalho quando fim do contrato. Como é que funciona? O empregador
vem exigindo do seu empregado ao longo, por exemplo, dos últimos 5 anos, horas extras, ou como chama no tribunal, serviço suplementar, ou melhor, né, sobrejornada. Eh, Quando não tem lógica, eu fico um tanto irritado, peço desculpas. Então, durante 5 anos, habitualmente, o empregado trabalhou além do limite e, na expressão infeliz do TST, houve horas extras habituais. O extraordinário se torna habitual. Tá bom, vamos lá. Durante 5 anos. Um belo dia, decide o empregador não mais exigir trabalho além da 8ª hora, como se isso se desse na prática. A partir de hoje, diz o empregador, ninguém mais trabalha além da 8ª. Então eu vou indenizar vocês, porque vocês vão deixar de receber esse valor que vinha compondo o patrimônio jurídico de vocês. Vejam, gente, por que não tem muito sentido. O empregador vinha numa ilegalidade, que é exigir horas extras habitualmente, e ele resolve passar para a legalidade. E por isso ele é obrigado a indenizar. Não tem lógica. Ok. Então, durante 5 anos, ele exigiu 20 horas extras, em média, por mês. Exemplificativamente. Ele vai indenizar essas 20 horas extras vezes 5 meses. Por quê? Porque eu tenho, para cada ano de horas extras habituais, um mês indenizado. Então o empregador vai pagar 20 horas extras por mês, vezes 5 meses, a título de indenização pela supressão da hora extra exigida. Repito, gente, isso fica para a justiça, ninguém vai pagar isso no contra-cheque, mas em juízo isso pode ser exigido. Não tem lógica, mas sendo dinheiro no bolso do trabalhador, tá bom também. Comissionista, súmula 340. Nós temos alguns vídeos aqui no canal sobre modo de pagamento de salário. Um dos modos de pagamento de salário é por comissão. Comissionista é uma espécie de trabalhador por produção e ele recebe apenas pela venda que faz, né, pela intermediação que faz, pela produção que ele alcança. Então, o comissionista, por ser empregado seletista, ele também tem direito ao limite de jornada. Então, não é incomum que esse comissionista trabalhe além da 8ª hora. O que fazer, então, quando ele trabalha em sobrejornada? No caso da hora extra paga, né? O que fazer, então, nesse caso, independentemente de hora extra paga ou não. Mas vamos lá. O valor da comissão na 9ª hora, na 10ª hora, o percentual é o mesmo. A base de cálculo é a mesma, no horário ordinário e no horário extraordinário. Exemplo, você vai receber 1% de comissão sobre cada peça de roupa vendida. Estou chutando aqui, tá, gente? 2% de comissão sobre cada par de sapato vendido. Esses 2%, ele é o mesmo durante todo o horário ordinário e extraordinário. O preço do sapato não aumenta, obviamente, para o consumidor, quando o trabalhador comissionista está em sobrejornada. Óbvio. Então há que se calcular o valor da hora extra do comissionista. E a súmula 340 nos indica como isso é reafirmado na OJ 235. No salário por produção, a gente vê, então, os dois conteúdos concomitantemente. O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras.
calculando-se o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Então tá, imagine o seguinte, o sujeito recebeu naquele mês R$ 4.000 a título de comissão. Faça uma conta aí, vamos lá. Não tem quadro, como eu disse, vamos na caneta e no papel. R$ 4.000 ele recebeu de comissão. E ele trabalhou 260 horas. Isso quer dizer que ele fez 40 horas extras no mês. Ele deveria ter trabalhado 220 horas, trabalhou 240 horas. Então, dividindo os 4.000 de comissões pelas 260 horas, eu tenho R$ 15,38. O que é isso? É o valor hora da comissão ou do comissionamento naquele mês. O valor principal da comissão, o trabalhador comissionista ou por produção já recebeu. Por quê? Ele vendeu 10 pares de sapatos na 9ª hora. Já recebeu o valor principal. Certo, gente? Isso não é fácil de entender assim no vídeo, a gente fica com falta do quadro aqui, mas complemente com doutrina, com jurisprudência, vá aos outros vídeos do canal sobre comissionamento, mesmo porque nós do direito e conta, nós somos um pouco contrários uns aos outros, né? Temos certa aversão, mas vamos tentar aqui. Você vendeu 40 pares de sapato, 20 pares de sapato, 10 pares de sapato na 9ª hora. A hora trabalhada já foi paga, porque você já recebeu a comissão sobre o sapato vendido na 9ª hora. O que falta de pagar? Falta de pagar o adicional de 50%. Então, como é que nós vamos fazer? Eu achei 15,38, que é o valor da hora normal, e eu fiz 40 horas extras. Vai dar 13,58 vezes 40. Vamos fazer a conta aqui. Só um minutinho. Como eu disse, gente, nós temos aquela dificuldade com as contas e eu vou também tê-las. Dificuldades. Então vamos lá. R$ 15,38 vezes 40 horas que eu fiz no mês. 615,20. Só que a hora eu já recebi. Falta me pagar só os 50%. Então, isso vezes 50%, ou isso dividido por 2, dá R$ 307,60 a título de adicional de horas extras. Ou seja, o principal eu já recebi, faltava me pagar o adicional, e esse é o adicional de 50% no salário por produção. Na dúvida, senhor advogado, contrate um contador, que é o profissional habilitado para tanto, mas aqui está a base, tá, gente? Espero ter sido claro, vistas as dificuldades tecnológicas, técnicas e matemáticas deste professor. Então, no comissionamento e na produção, a mesma coisa. Com relação à limitação, também há aqui obviedade, né? Súmula 376. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. E aqui é o famoso torpe alegando a própria torpeza. O empregador diz assim: olha, eu exigi 4 horas extras. Só que a lei, o artigo 59 da CLT, fala que eu só posso exigir 2, então eu só vou pagar 2. Ora, o que a súmula 376 diz é o elementar. Se você exigiu além da segunda hora extra, pague todas elas. Óbvio. Inciso 2. O valor das horas extras habitualmente prestadas, o TST adora, né? Adora essa expressão, que não existe no vocabulário, né? no léxico, na gramática, no português. Nem deveria existir no direito.
O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do 59. Óbvio. Você só pode exigir 2 horas extras nos termos da CLT. Exigiu 4? Pague as 4 e integre as 4 no FGTS, nas férias, no 13º, no repouso semanal remunerado. Essa súmula 376 é a súmula da obviedade, mas não custa dizer o óbvio. Turnos ininterruptos de revezamento, já falamos sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Trabalha em turnos ininterruptos aquele trabalhador que em uma parte da semana, da quinzena, do mês, está em um turno e em outro momento está em outro, de modo que ele circule, que ele trabalhe durante as 24 horas, divididas em 4 turnos de 6 horas. Basicamente, esse é o sistema, regra do turno de revezamento. Vídeos aqui no canal, outros. Vamos à súmula, que também estabelece o óbvio. Súmula 423. Estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. Aqui é lógico. O que a Constituição estabelece? A Constituição estabelece que os turnos ininterruptos de revezamento terão jornada de 6 horas. Vírgula. Ressalvado o disposto em acordo ou convenção coletiva. O que a norma jurídica autônoma coletiva sindical faz? Fixar como ordinárias a 7ª e a 8ª em troca de um outro benefício, normalmente redução dos dias trabalhados na semana. Então, a norma coletiva transforma em ordinárias a 7ª e a 8ª. Portanto, não há que se falar em 7ª e 8ª horas do turno como extraordinárias. Como é que ficam sobrejornada e o sobreaviso no teletrabalho, então, em síntese? Nós já vimos a sobrejornada, né? Não há duração do trabalho para os teletrabalhadores em regime de pagamento de salário por produção ou por tarefa. Então, esses estão fora. O teletrabalhador que recebe salário por unidade de tempo, hora, semana, quinzena, mês, este tem direito a horas extras. Portanto, se esse teletrabalhador trabalhar além da 8ª, receberá horas extras, adicional de 50% na hora paga além da 8ª. Mesma coisa para o sobreaviso, que a gente já discutiu em outros vídeos aqui no canal, que a gente comumente chama de plantão. O teletrabalhador que recebe por produção ou por tarefa não fica de sobreaviso, porque sobreaviso ele se dá quando fim do horário. E aí eu conto horas de sobreaviso. Como o teletrabalhador por produção ou tarefa não tem duração do trabalho, eu entendo que ele também não tem sobreaviso. Embora a lei não diga, obviamente. Jurisprudência recente, doutrina também. Mas eu entendo, então, que o teletrabalhador por produção ou tarefa não tem nem sobrejornada, ou seja, horas extras, e nem sobreaviso. Para o mensalista, horista, quinzenalista, é normal, como os outros trabalhadores. O teletrabalhador findou o seu trabalho na 8ª hora. Se o patrão disser que ele tem que ficar online esperando o eventual chamado, por WhatsApp ou o que for, esse valor de sobreaviso será pago à razão de 1/3 do valor da hora normal de trabalho para o teletrabalhador que recebe salário por unidade de tempo. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Lembrando que nós só vamos aplicar essas
compreensões, essas regras, essas súmulas para a hoje em extinção figura da hora extra, que pressupõe pagamento da hora normal mais adicional. Não vale nada disso para a compensação no banco de horas, que é a prática facilmente implementada país afora. Então, muito obrigado pela paciência. Joinha, por favor, comentários, indicações. Abraço e até breve.